Senhoras e senhores, daremos sequência ao evento de hoje. A próxima palestra, para impulsionar ainda mais a propagação da cultura de gestão de processos, convidamos o senhor Maurício Bittencourt, que é especialista e referência no assunto. Maurício fará uma palestra sobre a importância da gestão de processos nas organizações. Importante frisar que, após a palestra, será aberta uma rodada de perguntas. Então, aqueles que formularem dúvidas durante a apresentação, podem anotar, e ao fim a gente vai fazer um debate com o Dr. Maurício, ok? Convido o Maurício a se posicionar, então. Vou ler um pouquinho do currículo do Dr. Maurício. Atua em várias organizações públicas e privadas como especialista em integração e distribuição contínua de processos e regras de decisão automatizadas, com foco no fluxo de valor para reduzir a fragmentação organizacional e criar experiências relevantes na jornada e nos momentos da vida dos clientes. É cofundador do capítulo brasileiro da ABPMP, no qual esteve como vice-presidente de comunicação de 2008 a 2015. Como Silver Partner em Customer Delivery and Success da Camunda, no Brasil. Possui vários certificados de cursos oficiais da Camunda. Participou da implementação do workflow e decisões automatizadas em diversas provas de conceitos e clientes Enterprise Edition em setores financeiro, seguros, telecom, defesa e e-commerce. Como Camunda Champion, coordena o Camunda User Group Brasil e diversos meetups presenciais, remotos e híbridos para estimular o ecossistema de desenvolvedores e apresentações de estudos de caso para promover o Networking Boundary Spanning nas empresas. Atualmente, atua como diretor executivo da Progeler Roadmap e é membro do Conselho da Fundacred. Dr. Maurício. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Que legal, muito bom estar aqui. Marcelo, muito obrigado, cara. Marcelo tem sido um cara fantástico, tem sido um grande incentivador aqui da gestão pública, fazer melhores serviços aqui no Estado. Santa Catarina tem influenciado muitos outros órgãos. Hoje a gente estava vindo do aeroporto, né? E eu comentando com ele que algumas pessoas de outros órgãos federais estavam me ligando e falando, olha, a gente viu as iniciativas de Santa Catarina, a gente queria fazer coisas parecidas com o pessoal lá de Santa Catarina. Então, parabéns a vocês, eu gosto muito de Santa Catarina, eu sou de Porto Alegre, e sei que o Estado aqui sempre tem uma diversidade econômica, né? E acho que essa diversidade econômica é muito legal. E espero que eu possa compartilhar experiências com vocês aqui e que essas experiências, né, influenciem muitas outras pessoas para trazer realmente melhores serviços para os cidadãos, né, para as pessoas que são usuárias desse serviço e influenciar muitas outras pessoas, né, com essas técnicas que a gente vai trazer aqui. Ok? Então, alguns disclaimers aqui. Os exemplos que eu vou utilizar aqui são um pouco hipotéticos, né? Mas também eu quero agradecer muito ao pessoal da SAP. Nós fizemos aqui um briefing, né, um warm-up, dois dias atrás, né, porque nós vamos ter aqui um debate. E durante o debate eu falei, pessoal, quem sabe eu vou até aí e a gente faz uma adaptação e eu trago para minhas apresentações o que vocês estão fazendo aí. O pessoal, na hora, aceitou. Eu cheguei hoje às 7 da manhã aqui, nós fomos até lá, fiquei a manhã toda hoje com eles lá, e foi muito legal. Tá? Então, tudo que está aqui é de domínio público, tá? Então, fiquem à vontade para copiar tudo que está aqui nessa apresentação. Então, esse é o contexto, né? Vocês estão de parabéns para fazer um evento aqui, a Assembleia Legislativa aqui, muito legal. Esse aqui é o meu YouTube, eu tenho muitas coisas lá no YouTube compartilhadas, tá? Fiquem à vontade para assinar lá meu canal, né? Dar um joinha. Esse aqui é o meu LinkedIn. Fiquem à vontade também para me conectar via LinkedIn. Agora há pouco eu estava compartilhando essa apresentação via LinkedIn. Quanto mais você compartilha, mais você ganha. Então, eu não sabia que eu ia entrar agora, nesse horário, e não deu para compartilhar. Já vou compartilhar toda a apresentação no LinkedIn. Então, eu quis dar um contexto aqui, que a gente vem de teoria geral da administração, vem desses modelos mais antigos de Taylor e Fayol, né? Muitas organizações
públicas estão muito avançadas, pessoal. Tá? Nós temos grandes cases muito avançados, mas tanto organizações públicas como privadas ainda estão em algumas dessas sequências assim de comando e controle, quem tem chefe, essas coisas assim. Mas isso vem evoluindo nos últimos tempos, né? A gente está na indústria 4.0, isso vem evoluindo para uma ideia de buscar inteligência nos processos, né? E nós temos aí umas evoluções que aconteceram da década de 80, né? A gente se influenciou muito de conceitos de cadeia de valor, conceito de fluxo de valor, value stream. Esse conceito foi o conceito que mudou minha carreira. Eu trabalhava antes com TI, com Business Intelligence, fui trabalhar numa indústria, e nessa indústria eu fui influenciado por caras que trabalharam muito com modelos Toyota de produção, se envolveram muito com Lean, com modelos Toyota com produção enxuta. E esses modelos, eles influenciam muitos outros segmentos do mercado, principalmente software, né? Softwares utiliza muito, né? O pessoal de produção de software utiliza muito do modelo Lean para desenvolver software. E o que eu sugiro é que a gente converse aqui bastante, né? Para utilizar os conceitos da indústria na iniciativa pública, né? Isso já está sendo utilizado. Desde o momento que a gente começou a trabalhar com a BPMP aqui no Brasil, muitas organizações já fazem muito isso. Mas eu procurei aqui trazer de uma forma mais didática o que é esse conceito e não sendo raso, né? Querendo trazer um conteúdo mais denso para vocês. E isso veio evoluindo para a arquitetura de processos. Então, a BPMP teve uma grande contribuição, alguns grandes autores, como Paul Harmon e outros autores, tiveram grandes contribuições. Hoje pela manhã, nós, justamente na SAP, que é a Secretaria de Administração Prisional, eu estava lá hoje, eu sempre esqueço, desculpa, obrigado. Nós utilizamos uma estrutura de classificação para influenciar, e olha só, já utilizamos esse modelo para fazer a arquitetura de processo deles, para auxiliar e influenciar a arquitetura de processo deles. Então, isso é um framework. Framework é uma estrutura de trabalho. Então, nós vamos beber de outras fontes para influenciar os nossos trabalhos. Isso vem evoluindo desde 2015. Eu tenho um webinar de 2015, que é um dos vídeos mais acessados do meu canal. Convido vocês a acessar esse vídeo, que é um webinar que eu criei nessa época sobre o que é arquitetura de processos e como fazer uma arquitetura de processos, né? Era um curso que eu tinha, é um curso que eu dou até hoje, eu adoro trabalhar com esse assunto, né? E lá eu falo, olha, se não tem valor, não tem cliente e não tem negócio. Então, se vocês perceberem, a palavra que mais vai aparecer em todos os slides que eu vou apresentar aqui é essa palavra com 5 letras, valor. Se vocês não entregarem valor para o cidadão, não faz sentido existir a organização que vocês estão trabalhando. Então, nós temos que melhorar cada vez mais o fluxo de valor para esse cidadão. Tá? E os processos? Os processos é via processos que você entrega esse valor. E os processos são um ativo da organização. Esse ativo de conhecimento é independente da estrutura e independente dos sistemas. Olha que diferente isso, né? Então, muitas vezes, se fala muito em cadeias de valor muito estruturais, muito físicas. Por quê? Algumas organizações têm uma dificuldade muito grande de não entender o fluxo de valor e o fluxo lógico de valor. Por quê? Porque está muito ligada à estrutura física, à estrutura hierárquica. E aquele primeiro slide que eu falei aqui, Taylor e Fayol, especialização do trabalho. Quem fez administração, trabalhou com a teoria geral da administração, estava muito ligado àquela estrutura hierárquica de especialização do trabalho. É aquele filme do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Né? Lembram disso? Então, processos, pessoal, é uma coisa que você não consegue tocar. É lógico. Mas é um ativo fundamental
um ativo da organização fundamental. Tira esses processos de uma empresa que entrega comida, como o iFood. Ela acaba. Ela não entrega o produto dela. Né? E onde é que está o grande patrimônio dessa organização? Nos seus processos, na sua entrega rápida. Então, o fluxo de valor vem evoluindo muito. Né? Então, a ideia, o estudo sobre fluxo de valor vem evoluindo muito nos últimos tempos. É um conceito já de um bom tempo, mas vem evoluindo. Por que eu procurei colocar essas questões desde essa visão histórica aqui? Não é uma moda, não é uma modinha. É um conceito evoluindo há muito tempo, com literatura vasta e muitos estudos de caso demonstrando o valor disso. Olhem ali, fluxo, buscando a eficiência interna dos processos. Buscando, quando você olha lá no Balanced Scorecard, você tem aquela perspectiva de processos internos, né, que está diretamente ligada à sua arquitetura de processos. Aqui vocês utilizam um modelo mais evoluído do que o Balanced Scorecard, um modelo de medição mais evoluído, mas está diretamente ligado a isso. Mas o que você busca ali? Ó? Uma jornada desde a ideia à realização da entrega, desde o evento até a entrega, o ciclo completo. Seu curso deve ser livre de atrito e sem fricção. O que é uma fricção? É aquele processo que o cidadão é que tem que impulsionar o processo. Não. Eu tenho que pegar um documento e levar para um departamento. Depois eu tenho que levar para uma outra organização. E essas áreas cinzas entre departamentos e entre organizações é que fazem o lead time do meu processo ser muito longo. Eu tenho que eliminar esses atritos. Fluxo contínuo e constante do valor desse processo. Então, essa é uma primeira etapa. E, conversando hoje com o Marcelo, ele disse, Maurício, nós estamos justamente nessa etapa. Mas, eu já estou pensando... Posso dar o spoiler aqui? Já estou pensando no ano que vem, esse mesmo evento, já focar no lado direito ali, que é a eficácia. O que é eficácia? É a perspectiva de fora para dentro do meu usuário. E a jornada da experiência do meu cliente. Isso, o Gart é um cara fora de série para isso. A jornada da experiência trabalha com a emoção de quem está sendo usuário do serviço. Então, vai muito além de um trabalho muito técnico, que é a minha especialidade. Então, tem uma outra área de conhecimento que envolve envolve user experience, envolve muitas outras coisas. Mas você não consegue chegar na jornada da experiência se você não faz o fluxo interno, primeiro. Então, a cadeia de valor é uma ideia que você tem de um único slide, onde você tem seus processos internos, mas você pensa nos seus fornecedores, os fornecedores dos seus fornecedores, de um lado, e você pensa também no ambiente externo, nos clientes e nos clientes dos seus clientes, de outro lado. Nem sempre você entrega valor direto para o seu cliente. E isso é uma forma de você trazer um contexto para a medição. E hoje nós falamos muito sobre medição na SAP. Né? Bastante polêmico a medição. Né? O quanto nós temos de conversão de pessoas privadas de liberdade convertidas para pessoas ressocializadas. O que é isso? É fazer o processo pleno de um lado a outro. Tá? Isso também a gente utiliza, como esses modelos vieram da indústria, ele chama-se de perfect order, a entrega perfeita. Claro que esses nomes nós temos que ajustar, que isso não é uma entrega perfeita, é uma ressocialização perfeita. Né? Então, cadeia de valor busca trazer um ciclo. E isso é uma forma diferente de você pensar. Diferente de você pensar fisicamente. Ela é construída a partir de uma análise de ciclo de vida. E a partir dessa análise de ciclo de vida, você vai desmembrar
numa arquitetura de processos. Então, você tem que pensar o ciclo completo do fluxo de valor. E esse foi o grande exercício que nós fizemos hoje de manhã. Se você pensar, tudo que você faz tem ciclos. Quando você surge um cargo novo no Estado, alguém resolve fazer um concurso, você se interessa por aquilo, passa nesse concurso, toma posse, tem o desempenho de carreira, aí um dia você se aposenta e faz um desligamento. Então, tudo isso é um ciclo. E se você pegar as estruturas de classificação de processos, de arquitetura de processo, estão feitas ao redor desse ciclo. Se você pensar um produto, também é um ciclo. Tudo é um ciclo de vida. Então, muitas dessas cadeias de valor estão sendo muito influenciadas nos dias de hoje para nós humanizarmos cada vez mais os processos e humanizarmos cada vez mais as organizações. Tá? Nós vamos ter aqui um processo hoje também de... qual que é? Da mulher, né? Vítima de violências, a mulher. Então, cada vez mais nós precisamos fazer isso. Ao invés de nós pensarmos em customer-centric, que é pensar num lote de clientes, ou então nós pensarmos num lote de cidadãos. Uma vez eu fui num hotel e a minha mulher mostrou assim, olha ali na caixinha de sugestões do hotel. Estava assim, a caixinha era de acrílico, a caixinha era transparente. E na avaliação da pessoa, ela diz assim, fomos tratados como bois. Aí eu olhei aquilo ali, não vai ser boa essa experiência. Que dúvida, não foi. Eu também fui tratado como boi naquele hotel. Então, as pessoas não querem ser tratadas em lote. Tirar um relatório e rodar uma coisa em lote. Fazer fila. As pessoas não querem fila. Se você for numa lotérica, o pessoal está atendendo o pessoal em lote. Ninguém quer isso. Já desenvolveram até aplicativo que tem fila. Não vamos falar sobre isso, né? Vai dar problema. Mas, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar no ser humano, no indivíduo e na família dele. O indivíduo é o que importa. Então, nós temos que fazer ciclos de vida que cuidam do indivíduo. Os processos são orientados àquela unidade do indivíduo. Não a um lote, um bando ou uma boiada. É ao indivíduo. E essa aqui é um ciclo de vida de uma empresa financeira. Um banco. A cadeia de valor, tudo nesse banco é desenvolvido para fornecer produtos financeiros às pessoas físicas ao redor dos momentos da vida desses clientes. Faz sentido isso para o Estado, pessoal? Então, essa orientação vai desde o nascimento, além de o funeral, e até a pensão, porque a pessoa morre e alguém da família recebe a pensão, então o processo termina até que aquela pessoa que recebe a pensão morre. Aqui, o governo do Estado do Rio Grande do Sul tem uma coisa parecida com isso, que é muito legal. E nós temos um país na África, Cabo Verde, nós pesquisamos na internet e utiliza isso, e Santa Catarina vai fazer isso, eu tenho certeza. Tá? Como é que são esses ciclos de vida? Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Passaporte. Você vai lá e solicita o passaporte, e você tem um ciclo de vida, da solicitação até receber esse passaporte. Então, você tem um serviço. E você tem o quê? Uma carta de serviço. Santa Catarina foi um dos primeiros estados a ter uma lei obrigando a ter todos os órgãos uma carta de serviço. Eu lembro disso há mais de 5 anos. Antes da lei federal. Né? Todas as organizações têm que ter suas cartas de serviços. As cartas de serviços
são o gatilho que inicia o processo, a instância de processo, e a instância individual de processo. Então, o processo ele vai cuidar de uma instância individual. E eu tenho 2 exemplos aqui. Exemplos de área pública. Do agendamento à coleta e distribuição de sangue. E com todo orgulho, pessoal da SAP aí, levanta a mão. Nós temos aqui, eu esqueci de arrumar o slide ali, mas depois eu vou dizer o nome. Tá? Ficou antigo ali. Mas, carta de serviço, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. A carta de serviço de doação de sangue. Eu vou lá no site do governo, encontro esse serviço e vejo lá o que eu preciso. Na carta de serviço, tem todas as informações antecipadas para que o processo funcione bem. Uma das coisas mais chatas de um processo é você iniciar o processo e descobrir que esse processo saiu de um departamento para um outro ou para uma outra organização e que esse departamento não se comunica com esse anterior e o outro departamento te pede mais informações ou outros documentos. Já viram isso? Ali, ó, tem alguém fazendo assim. Ó. Isso é fricção, pessoal. Isso aí, no estado emocional da jornada do cliente, vai lá embaixo. Você ganha, depois, na avaliação do serviço, nota 1 estrelinha. Tá? Então, isso faz com que você projete a instância de processo muito melhor. E quando você pensa na instância de processo de entrega plena, você pensa no todo. E o processo é o orquestrador desse fluxo de valor e orquestrador de vários departamentos e várias outras organizações. Por quê? Porque o cidadão ele não está interessado nas suas ineficiências. O cidadão, o cliente, ele está se lixando para as suas ineficiências. Ele não quer saber das suas ineficiências. Ele quer criar e receber o serviço rapidamente. Então, esse aqui é um exemplo. Não adianta eu só fazer o mapeamento da coleta de sangue. Porque o serviço é coleta de sangue. Se eu ficar pensando só na coleta do sangue, eu fiz uma coisa incompleta. Aí eu vou fazer só para aquela organização que só coleta sangue. Eu tenho que pensar que eu coletei o sangue e eu levei o fluxo de valor até o doador daquele sangue. E ali eu vou ter uma taxa de conversão de quantas doações eu tive e o sucesso que essa doação me teve. Então, eu terei aqui um contexto de medição muito mais rico, que não é o contexto que a gente está acostumado de medição de KPIs, de indicadores, de eficiências de departamentos ou de organizações que é feito no Excel. Não. Eu estou pegando Process Performance Indicators, indicadores de performance de processo. Então, aqui eu tenho um contexto de medição muito mais rico. Esse processo, ele é muito mais complexo que isso. Né? Ele encaixa em vários outros processos. Mas a ideia de fluxo de valor é sempre você fazer essa visão otimista do processo. Muitas pessoas aqui sabem, eu tenho ojeriza, arraias e piscinas. Eu não faço diagramas BPMN com raias e piscinas. Por quê? Muitas pessoas, quando vão modelar um processo, primeira coisa, botam a raia e as piscinas, botam os departamentos e começam a ver por onde esse processo passa. Não é isso, pessoal. Você não está modelando o fluxo de valor. Você começa por um evento e um resultado lá na outra ponta. E aí você vai ver o que eu vou entregar. E essa entrega é uma visão otimista do fluxo de valor. Muitos vão dizer, ingênua. Mas depois que eu penso na performance daquele processo, eu vou modelar ele para ele ser 100% performance, é que eu vou pensar
nas exceções. Vamos pegar um exemplo. Ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Qual é a minha meta? 100%. Eu quero que 100% das pessoas sejam ressocializadas. Pode parecer impossível, pode parecer ingênuo, mas eu vou modelar o processo para buscar isso. Talvez hoje seja quanto? 50? 60? 30? Não sei. Talvez alguém possa me dizer. Mas com esse contexto, vai ficar fácil de eu medir. É apertar F5, eu dizer assim, governador, aperte F5 e o senhor vai saber a taxa de conversão de uma ponta a outra. Então, eu tenho um novo contexto de medição. E isso, pessoal, fecha com a minha palestra. Como a gestão de processos pode ajudar as organizações. Então, com isso eu posso fazer uma série de outros indicadores, mapas de calor, para entender por onde esse processo melhor passou, aonde estão os gargalos e ineficiências, consigo fazer simulações de instâncias. Instâncias é cada pessoa, é cada indivíduo. Eu posso também ligar modelagem de decisão, fazer com que o processo seja muito mais rápido. E aqui tem um tema bastante polêmico na área pública, o discricionário e o vinculado. Analisando e passando por muitas organizações, aonde nós temos os maiores gargalos nos processos, pessoal? Os maiores gargalos nos processos estão aonde o processo para alguém decidir alguma coisa. Cai na raia de alguém, cai na fila de trabalho de alguém. Basicamente, por problemas de... Esse aqui é um grande incentivador de um fluxo de valor rápido. O quanto mais você tiver decisões vinculadas, mais rápido será seu processo. Então, decisões discricionárias precisam de julgamento. Decisões discricionárias são aquelas que precisam de juízo. Como é que eu faço com que decisões discricionárias sejam rápidas? Tribunal de Contas do Estado do Piauí já está fazendo isso. Fez treinamento comigo. Eles estão automatizando decisões discricionárias com base em decisões já acontecidas, treinando modelos com modelos Machine Learning em Python. Decisões vinculadas. Rapidamente eu posso fazer com que esses processos funcionem rapidamente, automatizando essas decisões com técnicas que não são nada muito complexas. O problema é que, às vezes, tem muita interpretação dúbia nas leis. Né? Decisões discricionárias são aquelas que você cria um formulário e você dá a decisão naquele ponto do processo. Por isso que o processo para e ele demora ali. Então, essas decisões vinculadas são facilmente automatizadas, transformando tarefas de usuário em tarefas de regra de negócio, permitindo eliminar complexidade dos processos e substituindo uma série de gateways, que são desvios do fluxo, por decisões, pontos automatizados de tabelas de decisão. Eu elimino aquelas tarefas ali e faço o fluxo de trabalho funcionar rápido, muito rápido. Isso aqui dá uma escalabilidade enorme. E muitas pessoas têm dificuldade de entender ganhos exponenciais. Isso, pessoal, traz exponencialidade para os processos. Muitas pessoas pensam em melhorar o processo 10%, 5%, 20%. Isso aqui, às vezes, dá para melhorar o processo 90%. Tá? Então, substituir essas tarefas humanas e interpretar informações e criar essas tabelas de decisão automatizadas. E aqui nós chegamos agora, finalmente, pessoal aqui, né? Secretaria de Estado, aqui é a cadeia de valor, né? Seus processos gerenciais, seus processos finalísticos principais e de apoio, suporte. Nós trabalhamos hoje aqui com a arquitetura de processos, né? Trabalhamos com processos ponta a ponta,
que dá a ideia de início, meio e fim de fluxo de valor, value stream na veia, né? Que orgulho, hein, pessoal? Olha aí, ó, me arrepiei aqui. Receba. E aí, esse aqui é o processo. Esse é o processo que vai desde a decisão judicial até a pessoa recolocada na sociedade, né? E aí nós temos 4 grandes processos e nós temos alguns eventos. Durante esse processo, ele pode ter um óbito, ele pode fugir, ou ele pode ser custodiado. Então, nós temos eventos dentro desse processo, e onde tem aquele maisinho, vai ter, eu posso explodir e trazer muito mais complexidade e atividades e tarefas, que é a parte física do processo. Essa aqui são os níveis lógicos do nosso processo. Então, concluindo, nós podemos ter, depois de todos esses fluxos realmente mapeados e funcionando, automatizados, nós podemos ter painéis de dashboards extremamente fáceis de montar, com indicadores direto de gargalos, ineficiências, mapas de calor, diretamente dos processos, um volume enorme de dados, métricas e até questões de cancelamento dos processos, para você fazer a gestão do processo. E eu quero trazer para vocês vários estudos de caso de organizações que estão utilizando essas técnicas. Aqui eu tenho participado pelo Brasil todo, eu trabalho com uma empresa alemã, e essa empresa me incentivou a fazer 5 meetups pelo Brasil. Nós temos aqui o Banco de Brasília, BRB, instituição pública. Nós temos aqui o Tribunal de Contas do Piauí, que trabalha com muitas automações de decisões automatizadas e também com machine learning. Temos aqui a Câmara de Deputados, utilizando também modelagem e automação de decisões. Temos aqui o pessoal do Itaú. Temos aqui também a Rede Globo, que foi o evento que tivemos agora no Rio de Janeiro. E emissão de licenciamento ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso. Também esse foi durante a pandemia, foi totalmente remoto, né? Então, aqui também a Mag Seguros, uma empresa de seguros do Rio de Janeiro. E eu tenho também uma iniciativa de treinamento da Roadmap, que eu treino, e inclusive já treinei muitas pessoas aqui de Santa Catarina. Ok? Então, era essa a minha ideia, de passar para vocês um pouco dessa experiência, de como eu posso influenciar vocês nessa gestão de processos e como esse processo pode, o fluxo de valor e a cadeia de valor, nos vários escritórios de processos que vocês possuem aqui no estado de Santa Catarina. Incentivo a que outras organizações, outros órgãos também façam esse trabalho e contem comigo para auxiliar vocês. Muito obrigado.